Boa noite, gente. Bom dia, na verdade. As aulas dessa semana a gente vai trabalhar com a ideia de derivadas parciais, os conceitos iniciais sobre derivadas parciais. E eu vou dividir ele em dois vídeos. Um falando sobre o conceito de derivadas parciais e a interpretação geométrica dessas derivadas. E um segundo vídeo que seria como as derivadas parciais podem ser usadas como taxa de variação, certo? Então, esse primeiro vídeo eu acho que é um pouquinho mais longo. Aí, o segundo vídeo um pouquinho, a gente já consegue fazer ele de forma mais rapidinho. O que acontece? Nessa semana, então, as duas aulas da semana, tanto a aula de segunda quanto a aula de quarta, vai ser gravado, como a gente tinha combinado na semana anterior. E aí, caso vocês tiverem dúvida em alguma coisa nas resoluções dos exercícios, vocês podem me procurar durante o horário de atendimento, que vão acontecer durante as terças e quintas-feiras, a partir das 16 horas, tá? No caso, eu coloquei, eu acredito que é uma atividade só para essa semana. Deixa eu confirmar. É uma atividade apenas para essa semana sobre derivadas parciais. Daí ela tem uma parte que é referente à primeira aula e uma parte referente à segunda aula, tá? Tem exercícios das duas aulas. E aí a gente fecha no domingo, né? Essas atividades fecharão no domingo, para vocês me entregarem. A ideia de derivadas, na verdade, assim como no cálculo 1, ele nasce da ideia de limites, né? Então, eu sempre vou ter uma função que eu vou derivar. Então, essa função, ela é definida num conjunto aberto, que pode ter 3 variáveis ou mais. Duas variáveis ou mais. E tem uma imagem real, né? Então, essa função, ela tem uma derivada parcial, e essa derivada parcial ela é definida como um limite. Se o limite existir, né, ela é definida da seguinte maneira: ela é denotada com esse símbolo, que é o símbolo de parcial. Então, parcial de f em relação a x. Então, parece um 2, mas é a função parcial. No caso, a função aqui, digamos que esse meu conjunto A é um conjunto do R2, certo? Aí, eu vou ter 3 variáveis. Duas, que é do meu x e y, que sairia desse conjunto, e chegaria numa variável z nesse outro conjunto, tá? Então, digamos que a minha função ela é de 2 variáveis, eu vou ter 2 derivadas parciais. Se eu tiver uma função de 3 variáveis, eu vou ter 3 derivadas parciais, uma em relação a cada variável, tá? Então, aqui eu vou colocar uma variável x, eu vou colocar 2 variáveis, x e y, e aí isso pode ser expandido para 3, 4, 5, quantas variáveis vocês encontrarem na função, tá? Então, varia muito mesmo essa questão da variável. Como a gente está em cálculo 2, a ideia do cálculo 2 é trabalhar com cálculo de várias variáveis. Então, a partir de 2 já é várias variáveis, tá? 3 variáveis também é bastante comum. 4, ela é possível, mas já não... Na prática, a gente não trabalha muito. Mas, assim, a ideia é que o cálculo, ele possa valer para a ideia geral de qualquer quantidade n desse domínio aqui. Então, esse A, ele pode ser um subconjunto de qualquer Rn, tá? Então, pode ser 2, 3, 4, 5, 6 variáveis, quantas variáveis for necessária para a situação de análise, tá? Então, assim, se eu tiver 2 variáveis, eu vou ter 2 derivadas parciais. Se eu tiver 3 variáveis, eu vou ter 3 derivadas parciais, e assim por diante, tá? Então, como que eu defino
essa derivada parcial? Então, ela vai ser definida pelo limite, quando um t tender para zero, da função, aí eu faço o incremento dessa função na variável de análise, tá? Então, seria uma função de x e y, e como eu estou na derivada com relação a x, eu vou fazer um incremento dessa função, que esse incremento tende para zero, né? Um incremento pequenininho de t na variável de análise, tá? Menos a função x e y original, tudo isso quando t tende a zero, né? Tudo isso sobre t. Então, essa é a ideia ali quando a gente estava lá no cálculo 1, é a mesma definição de derivada. Só que lá eu tinha uma variável só. Então, eu tinha x mais t menos f de x. Aqui eu tenho duas variáveis, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse incremento mais t em todas as variáveis que eu tiver. Então, assim, é o mesmo conceito que a gente tinha inicialmente, tá? Só aumentou a quantidade de variáveis. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa para a segunda variável, que é a variável y. Então, eu tenho a parcial de f com relação a y, na variável xy, e ela é definida como limite, quando t tende a zero, de f de x, y mais t, menos f de xy sobre t. Então, quando eu calculo esse limite, eu encontro uma função. Essa função é a função derivada. E elas são parciais porque eu não consigo determinar uma derivada inteira para a função. Eu vou ter que derivar em relação a cada uma das variáveis. Então, seria parcial em x, parcial em y, parcial em z, se eu tiver 3 variáveis e assim por diante, tá? E essas derivadas, elas vão existir caso os limites existirem também, tá? No caso, gente, eu vou colocar alguns exemplos de como calcula essa derivada por meio da definição. Então, toda vez que o problema, no exercício, pedir calcule a derivada por meio da definição, usando a ideia de limite que vocês vão calcular a derivada, tá? E existe um método prático que eu vou explicar para vocês logo em seguida, para vocês, que é o método que a gente mais utiliza, na verdade, na hora que a gente vai fazendo as continhas, tá? Então, beleza. Então, primeiro exemplo, eu vou ter uma função, f de xy, e essa função é uma função x vezes y. Então, esse exemplo está no material de vocês também. Eu vou resolver aqui para vocês terem uma ideia de como que calcula, tá? Eu quero as derivadas parciais, né? Então, derivadas parciais com relação a x e as derivadas parciais com relação a y da função f. Então, beleza, vamos começar pelo começo, né? Vamos calcular a derivada com relação a x. Derivada de f com relação a x vai ser quem? Vai ser o limite, quando t tende a zero, da função x, onde tiver x na função, eu vou colocar x mais t, vezes o y. Então, xy é a função, tá? Onde tiver x, coloca mais t. Menos a função mesmo, como no formato original, tudo isso dividido por t. Tá. Calculando esse limite, vai ficar como? Primeiro, eu vou fazer essa distributiva aqui, tá? Y vezes x é xy. T vezes y, ty. Repete o xy que está do outro lado. O que acontece? Eu vou ter um termo aqui, xy e menos xy. Como eles são equivalentes com sinais contrários, eu posso simplificar. Sobra, então, nesse limite, ty dividido por t. Mesma coisa, tem um t que está sendo multiplicado e um t que está sendo dividido. Vou simplificar. Sobra quem nesse limite? Sobra o y. Se eu for aplicar o t que está tendendo a zero, como não sobrou nenhum t para aplicar o limite, ele é como se fosse uma constante, né? Então, sobra só o y mesmo, né? Então, sobra só a função
y. Então, ou seja, a derivada de f com relação a x é a função y, tá? Então, isso seria a derivada com relação a x. No caso, a derivada com relação a y é semelhante que a gente calcula. É a mesma ideia, só que no lugar de colocar mais t junto com o x, eu vou colocar mais t junto com o y, porque eu vou estar analisando a variável y, tá? Então, olha, derivada parcial com relação a y, a função, ó, lembrando que o limite para calcular é sempre esse limite aqui, tá? Então, a função, incremento lá do t, junto com a variável y, menos a função original, tá? Então, a derivada f com relação a y vai ser limite, quando t tende a zero, da função que é x vezes y, onde tiver y eu vou substituir por y mais t, menos xy dividido por t. Distributiva, x vezes y é xy, x vezes t, xt. Menos xy, vou repetir, tudo isso sobre t. Mesma ideia anterior, eu posso simplificar esses carinhas, porque eles são equivalentes com sinal trocados e contrários, né? E sobra x vezes t sobre t. Como eu tenho aqui t multiplicando e t dividindo, eu posso mudar embora esses t's e ficar só com o limite de t tendendo a zero do x. Então, seja só o x, porque não preciso nem aplicar o limite, porque a variável t sumiu, né? Então, fica o que está dentro do limite. Qual é o método prático, gente? Então, isso é o método por definição, tá? Eu coloco no limite, faço o incremento da função lá na variável de análise e tento simplificar e resolver o limite. O método prático é o seguinte, vejam que a minha função é x e y. Eu vou derivar com relação a x. Se vocês pensarem assim, se eu estou derivando com relação a x, outra notação disso, gente, é fx, tá? Se eu estou pensando nessa derivada na variável x, eu vou considerar qualquer outra variável que tiver na função como se fosse uma constante. E vou derivar o x, tá? Então, por exemplo, deixa eu fazer aqui no cantinho. Imagine que esse y é uma constante. Vou derivar isso. Então, a minha variável é o x. Derivada de x é 1. Se o y é constante, o que a gente faz com a constante? A gente carrega a constante na conta, né? Isso sobra y, que era o resultado que a gente tinha tido anteriormente. Mesma coisa a gente pode fazer para a parte do y, né? A função, lembrando, a função x vezes y. Se eu quero derivar com relação a y, x é constante, eu considero como se fosse constante, então repete e derivo o y. Derivada do y, 1. Então, sobra x, que era o que a gente encontrou. Então, esse é o método prático, considerar a variável de análise como uma variável mesmo, e qualquer outra variável que tiver junto, como se fosse uma constante, como se fosse um número, e tratar ela como se fosse um número e carregar ela na conta, certo? Então, essa é a ideia das derivadas parciais. Então, é um conceito, se vocês entenderam bem a ideia do que a gente viu em cálculo 1 do conceito de derivadas, é algo simples de reaplicar aqui para cálculo de mais variáveis. Só tem que lembrar que quando eu estou no cálculo de mais variáveis, eu não vou ter uma única derivada, eu vou ter
as parciais em relação às variáveis dadas, tá? Um outro exemplo aqui, gente, eu vou pegar, deixa eu ver se eu fiz isso no material de vocês. Eu acredito que não, mas deixa eu dar uma conferida. Só um minutinho. Eu acho que eu não fiz esse exemplo com vocês lá no material, vou fazer aqui para vocês terem uma ideia, tá? Então, eu tenho a função f de xy é igual a x y mais e na y, cosseno de y. Então, gente, eu tinha errado lá a equação. Na verdade, a equação é essa daqui. Xy é igual a xy mais e na x cosseno y. Calculada num ponto 1 e π. Tá, primeira coisa que a gente vai calcular é as derivadas, né? Calculadas no ponto. Na verdade, eu quero as derivadas f com relação a x e as derivadas f com relação a y, tá? Então, se eu fosse calcular por meio da definição, então, eu vou calcular a f aqui por meio da definição, tá? A y ia ser parecido, mas, assim, para vocês verem o grau de complexidade que pode chegar a uma resolução por meio do limite e como fica mais fácil eu considerar o método prático, né? Então, o que que acontece? Eu vou colocar, onde tiver x, eu vou colocar x mais t. Mais x mais t vezes o cosseno de y. Menos xy, menos a função como ela é, né? Então, mais e na x cosseno y. Tudo isso sobre t. Esse aqui é o limite, na verdade, tá, gente? Limite quando t tende a zero. Beleza. Aqui, gente, nessa primeira parte, eu vou fazer distributivo. Então, faz distributivo aqui do y. Essa exponencial, posso usar a propriedade de potência e escrever ele como sendo a multiplicação de duas exponenciais, né? Então, xy mais ty mais e na x vezes e na t vezes cosseno y, menos xy, menos com mais, menos e na x cosseno y. Tudo isso dividido por t. Simplificando, posso simplificar esses dois termos, que são equivalentes. E aí, eu vou ficar com esse termo aqui, ó. Deixa eu pegar. E na x cosseno y, que tem uma multiplicação entre eles, e aqui eu tenho e na x cosseno y. Eu vou colocar esse termo em evidência, tá, gente? Então, vai ficar... limite, quando t tende a zero, de t vezes y, mais e na x cosseno y, que multiplica e na t. Quando eu coloquei esse termo em evidência nessa parcela, sobrou e na t. Nessa outra parcela, vai sobrar o menos 1. Tudo isso dividido por t. Eu vou quebrar isso em duas integrais, dois limites, quer dizer, o limite dessa parcela aqui com ty e a outro limite com essa outra parte com a exponencial, tá? Então, vai ficar o limite de t vezes y sobre t, mais o limite, quando t tende a zero, de e na x cosseno y, e na t menos 1 sobre t. Tá. Nessa parte aqui, gente, eu posso simplificar e vai sobrar o y, tá? Então, sobra nesse primeiro membro o y. Essa outra parte aqui, eu vou colocar esse fator aqui, e na x cosseno y, para fora do limite, porque o meu limite, ele tá na variável do limite, é o variável t.
Então, esse e na x cosseno y não vai alterar a conta. Então, eu posso escrever ele para fora do limite, tá? Aí, vai ficar limite de e na t menos 1 sobre t. Lembram lá dos limites fundamentais, gente, que a gente viu lá no cálculo 1? Então, esse limite aqui de e na t menos 1 sobre t é um limite fundamental. Ele vai para 1, certo? Como ele vai para 1, vou terminar aqui na outra folha. Como ele vai para 1, gente, vai sobrar o que nessa conta? Então, assim, são 3 tipos de limites fundamentais. Uma que envolve seno, uma que envolve exponencial, e a outra... voltando, gente, eu tive que interromper o vídeo porque minha pequenininha acordou e começou a chorar. Então, voltando, eu acho que eu parei na hora que eu tava explicando a respeito desse limite fundamental aqui. Esse limite fundamental a gente estudou 3 tipos de limite fundamental, um que envolvia seno, outro que envolvia uma potência de 1 sobre x elevado a x, e outro que envolvia a potência a na x menos 1 sobre x, que dá um logaritmo na base a. No caso, seria esse caso aqui, ó, uma potência de um número elevado a variável, menos 1 sobre a variável. Como isso resultaria em ln de e? Ln de e, eles se simplificam e resulta só em 1 mesmo, tá? Então, isso aqui é um limite, eu posso ver como um limite fundamental que dá 1, tá? Então, dando continuidade a essa resolução, a gente fica com a seguinte situação aqui. Y vai sobrar mais e na x cosseno y, e todo esse cara aqui vale 1. Então, vezes 1. Então, isso é y mais e na x cosseno y. Se a gente fosse resolver, isso aqui é a minha derivada com relação a x. Se a gente fosse resolver a derivada com relação a y, a gente ia chegar em algo parecido, só que o limite que a gente ia cair era como a gente ia colocar o incremento aqui no mais t, então, ou no y aqui dentro do cosseno, ficaria y mais t dentro do cosseno. A gente ia ter que usar uma das identidades trigonométricas e substituir. E no final das contas, a gente ia parar num limite fundamental trigonométrico. Não sei se vocês lembram que o limite de seno de x sobre x é um dos limites fundamentais. Então, a gente chegaria numa ideia dessas na hora que a gente resolvesse para variável y, uma derivada para variável y. Bom, mas nesse caso, gente, a ideia que eu quero mostrar para vocês é de como fica mais simples de resolver essas questões quando a gente está trabalhando com a ideia do método prático, que é considerar a função, todos os elementos da função, como se fosse uma função constante. Então, olha, eu tenho... Aqui, eu vou fazer em verdinho aqui pelo método prático. Eu tenho essa função aqui, né? Aqui em cima. Então, assim, se eu fosse calcular ela pelo método prático, como que ficaria? Eu considero o x, minha variável, em análise, e o y como se fosse uma constante. Então, deriva x, derivada de x é 1. Então, fica 1 vezes y, mais... Cosseno de y é como se fosse uma constante e e na x é minha variável. Derivada de e na x mesmo. E as minhas constantes se repetem. Então, olha, foi o mesmo resultado que a gente chegou por meio da conta do limite, que dá uma conta bem grandona, né? A gente chega pelo método prático em uma linha. Então, assim, só tem que manter em mente que eu vou derivar a variável x, eu tenho que manter todas as outras variáveis como se fosse uma constante, tá? Considerar ela como se fosse uma constante na operação.
certo? Então, usando o método prático, como que seria a variável y, né? A variável y seria derivada de y seria 1. X eu considero constante, então sobraria x vezes 1, que é x. E na x é minha constante agora, e eu vou derivar a função cosseno de y. Derivada do cosseno menos seno de y. Como e na x é como se fosse uma constante, eu carrego ela, né? Então, vai ficar dessa forma. Então, eu tenho as duas derivadas parciais, com relação a x e com relação a y. O problema desse exemplo era calcular as derivadas parciais em um determinado ponto. Então, assim, eu posso calcular a derivada parcial, vai chegar numa função, e quando eu calculo num determinado ponto, eu tenho que substituir esse ponto de análise na fórmula, na equação da derivada que eu encontrei, né? Então, para x, no lugar com relação aqui a parcial de x, no lugar do y eu vou colocar o valor π, e no lugar do x eu vou colocar o valor 1. Então, vai ficar π mais e elevado a 1 cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Então, isso vai sobrar π menos e para a variável x. Para a variável y, vai ficar derivada com relação a y. No ponto 1 e π, vai ser, no lugar do x, eu vou colocar 1. No lugar desse x, eu vou colocar 1 também. E no lugar do seno de π, não, no seno de x, ou melhor, no seno de y, eu vou colocar seno de π. Seno de π, cosseno de π é menos 1. Seno de π é 0. Então, 0 vezes exponencial, 0 também. Então, sobra, nesse caso, o valor 1. Então, quando eu pede para calcular a derivada em um ponto, eu tenho primeiro que encontrar a fórmula das derivadas e depois substituir o ponto de análise nessas fórmulas das derivadas, certo? Então, é isso, gente. Então, esse exemplo eu fiz mais para mostrar para vocês, assim, como é mais prático calcular as derivadas por meio do método prático, do que calcular pela definição do limite, tá? É possível, mas, assim, a gente tem que lembrar várias coisas, vários conceitos lá do cálculo 1, tá? Então, gente, a interpretação geométrica da derivadas parciais é semelhante, na verdade, com o que a gente tinha lá em cálculo 1, né? Que no cálculo 1, a derivada de uma função, ela poderia ser vista só um pouquinho, geométrica, das derivadas parciais. A derivada no cálculo 1, ela poderia ser considerada como a inclinação da reta tangente. Então, ela pode ser vista como a derivada como a inclinação da reta tangente. Aqui vai ser um conceito bastante semelhante, só que como a gente está no cálculo de mais variáveis, eu vou mostrar mais ou menos a ideia para vocês, como que seria quando uma função tem duas variáveis, né? Que a gente consegue representar essa função em um sistema de 3 coordenadas, no R3, como por meio de uma superfície, né? Então, digamos que eu tenho uma função z, que é uma função de x e y, né?
E vamos imaginar que essa função, ela forma uma superfície no R3. Então, eu tenho um gráfico aqui no R3. Então, x, y e z. Que eu vou representar ela como se eu tivesse só no primeiro octante. Uma superfície. No caso, digamos que a gente tem uma intersecção com um plano que seja paralelo ao plano x e z. O plano x e z é como se fosse essa paredinha aqui, tá? Então, digamos, imagine como que tem um plano cortando bem aqui paralelo ao eixo, a paredinha aqui formado pelo x e pelo z, tá? Então, quando isso acontece, acaba fazendo um corte. Digamos que eu tenho aqui um ponto nessa superfície. Vamos marcar aqui com uma outra cor de canetinha. É como se esse plano passasse bem certinho por esse ponto y0 aqui. Então, esse valor y0, imagine que é um valor constante. Então, passa um plano por meio desse valor y0. E quando esse plano passa, né, digamos que eu pego e passo o plano bem certinho por esse ponto, ele corta aqui a superfície e deixa um cortezinho. Esse cortezinho, ele forma uma curva, certo? E nessa curva, digamos que eu quero analisar um ponto qualquer dessa curva, um pontinho aqui, ponto P, o que vai acontecer? Esse ponto P, ele vai ter uma coordenada x0, y0 e uma altura z0.